olhe para a câmera. E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais QI Podcast e hoje nós temos aí um convidado especial, esse podcast que você já conhece, né? Que é um podcast voltado para o empreendedorismo, para você que está querendo empreender, ainda não sabe bem como. Então, é o negócio seguinte, cara, você vem para cá, acompanha a gente, que você vai ouvir histórias muito legais, assim, de pessoas corajosas, pessoas que empreendem nesse país, que é muito difícil empreender aqui, é muito complicado, tem muita gente que desincentiva, mas o brasileiro tem isso, tem essa vontade de empreender, essa vontade de fazer, e você, que ainda está em dúvida se vai fazer um negócio novo, se vai tocar um novo negócio, é aqui que você tem que estar, é aqui com a gente. Meu nome é Renato Serra. O meu nome é Miguel Veiga. E eu vou pedir para vocês aí já de antemão, já para poder marcar aí os amigos, tocar o sininho, se inscrever no canal, para poder dar uma incentivada aí no projeto, né, Renato? É isso aí. Ó, e aqui temos também ali atrás, né, não podemos esquecer, temos duas pessoas que fazem isso acontecer, né? Que é o Edgar Ziller e a Marisa de Souza. E o pessoal dos bastidores aí estão sempre presentes. Obrigado a vocês aí que trabalham com a gente. É isso aí, a gente não pode deixar de esquecer a nossa equipe. E hoje é uma segunda-feira também especial, né? A gente fala que todas são especiais, né, Renato? Mas hoje a gente está aqui com um cara bem relacionado, um cara bacana aqui em Resende, fez muitos eventos esportivos aqui na cidade e hoje ele tem uma... A gente pode falar bicicletaria? Ah, sim. O nome é Raiz. O nome Raiz é bicicletaria. Hoje a gente está aqui com o Ulisses, da Cicle Dois Irmãos. Ulisses, tudo bem, cara? Tudo bem, Miguel. Como é que estão as coisas? Ótimo. Você empreendendo aí, cada vez mais eu vejo você deu uma ampliada na loja há alguns anos, né? Sim. Crescendo bastante. Conta pra gente aí como é que você veio parar em Resende. Já fiquei sabendo nos bastidores aqui que você não nasceu aqui, mas que, né, virou resendense. Você chegou aqui novinho, né? Exato. Aonde você nasceu? Como é que você veio parar aqui? Conta pra gente a tua história um pouquinho aí. Ô, Miguel, obrigado pelo convite, obrigado, Renato, obrigado. Eu nasci em Nova Iguaçu, vim para Resende, eu tinha 6 anos de idade, meu pai veio transferido aqui para a indústria, para Michelin, e, enfim, virei resendense, né? Ah, teu pai então veio trabalhar na Michelin. Exato. E você chegou aqui e pouco. 80, e aí você chegou aqui com 5, 6 anos de 6 idade. anos de idade. 6 exato. anos de idade, chegou novinho. Exato. E você estudou onde aqui em Resende? Eu estudei no Santa Ângela. Que inclusive fez 90 anos agora. Sim, pô, então um monte de amigos aí, cheguei novo, então, né, todos os meus amigos aqui da cidade, enfim. E estudei também no Souza Dantas, Pedro Braille. Você estudou tanto em colégio particular quanto em colégio público. Exatamente. E estudei na faculdade de Dom Bosco, então, basicamente... Qual é a tua formação? Administrador. Você é administrador? Você fez administração aqui na faculdade de Dom Bosco. Exato. E aonde que você se lembra, assim, da primeira vez que você se viu empreendendo ou vendeu alguma coisa, foi pro comércio? Porque a tua área hoje é comércio, né? Sim, varejo. É varejo. Sim. A gente, ali por 16, 17 anos, até fui no Sebrae perguntar qual que era a demanda de algum negócio da cidade. Você foi já pedir uma orientação para saber o que você poderia fazer. No Jaimão. Ô, Jaimão, beleza, cara? A gente espera você aqui uma hora, hein? É verdade, a Paola já teve, A Paola já teve, falta o Jaime aqui. E aí fui lá para dar uma olhada, o Sebrae tinha, né? Eu não sei como é que é hoje, tinha tinha um setor de uma sala de atendimento para quem queria... Tinha alguns materiais lá exatamente. Pra você conhecer sobre os negócios, então foi dali, mas acabou que aí eu fui estudar Mas 17 anos você ainda estava no Santa Ângela, então? Em 17 anos eu estava no Pedro Braille. Então foi ali que, quando você estava no Pedro Braille, que você foi atrás desse... Foi quando você se... Você lembra o que te... Não, mas você lembra, na época, o que te levou a procurar o Sebrae? Qual foi o impulso? O que era grana mesmo? Era necessidade de fazer alguma coisa? Era vontade de empreender alguma coisa e né, a ferramenta que na época que não existia muita internet, praticamente, né, não existia internet para nós não, e era um lugar que você pegava informação, né, então eu fui lá para buscar. Mas você não sabia que negócio, você queria saber
Eu acho interessante porque isso é uma coisa que vem exatamente do espírito empreendedor, né? Você estava querendo saber o que as pessoas queriam, né? O que você poderia vender, né? Como você poderia atender o comércio. Você já estava pensando nisso, você não sabia o que, mas você queria fazer algo, né? Sim, com o recurso que eu tinha, que era nada, enfim. Eu fui buscar pelo menos informações para tentar encaixar. Até então você não tinha se visto assim, fazendo nada a nível de negociação, nunca tinha vendido nada, nunca tinha se preocupado. Na verdade, eu até sempre fui um pouco introvertido, então não tinha essa de venda, atendimento ao público. Isso foi um desenvolvimento depois, quando eu me encaixei no negócio. Aí você foi no Sebrae e tal, vida que segue, aí fui para a faculdade, aí comecei a trabalhar na Volkswagen ali, no consórcio modular. Eu tinha ali 19, 20 anos. Você trabalhou em que área dentro do consórcio? Eu trabalhei na produção. Qual empresa, você lembra? Era Mérito, Continental, Carese. Eu trabalhava na VDO. VDO. Exato. E na linha de produção, como abastecendo linha de produção, no estoque, nessa parte de logística. Legal. E eu aprendi bastante, porque na época eu estudava administração ali enfim, numa multinacional você aprende, você tem treinamento. Então, lógico, você entende o que é um processo, né? Como é que as coisas são montadas, né? Naquela estrutura ali de gestão alemã, 3 níveis, pouco, né? Legal. Foi bem interessante. E trabalhei lá por 2 anos e estava pensando em alguma coisa, né? O tempo todo na faculdade. E um pai do amigo meu falou, eu tô querendo vender aqui o comércio e tal. E era bem rudimentar. Eu falei, interessante. Ele me mostrou alguns números. Eu falei, mas eu acho que... Comércio de quê? De bicicleta. O teu primeiro negócio foi direto foi bicicleta, tá? Ele tinha um comércio de bicicleta antigo e queria passar o negócio. Bicicletaria, acho que eu vou fechar, não sei o que, vou me aposentar. Não era o Careca não, né? Era o seu Gessi. Seu Gessi, muito amigo meu. Que era ali mesmo, perto, era na Rodoviária Velha, naquela ruazinha ali. Isso, na Luiz Cledo da Rocha ali. A Luiz Cledo da Rocha é aquela ali que tem uma lotérica na esquina. Exato. Isso, onde era o estacionamento do Ricardo, que é o Diabo Louro. Diabo Louro. Pai do Renato, do Ricardinho. Ali. Meu vizinho de frente. E então aí foi o primeiro contato com o negócio. Aí eu tinha que aprender a lidar com o público, etc. Mas a gente conseguiu fazer um negócio e aí eu saí da indústria e fui iniciar. Aí você mergulhou no negócio próprio. Exato. Isso você estava com quantos anos na época? Eu tinha 22. Já foi. Você decidiu sair, teoricamente, da zona de conforto, você estava ali empregado, né, na VDO, sim. Para poder montar um negócio totalmente novo. Você estava saindo de uma multinacional para empreender. Não era um negócio novo, na verdade era uma bicicletaria, que era uma garagem. Era bem rústico mesmo, bem raizão. Estava bem sucateada, enfim. Mas olha só, você já tinha se formado ou você estava ainda... Não, estava estudando. Estava estudando. Você pegou, então, vou que voa. Exato. Vou abandonar aqui a Volkswagen e vou pro meu negócio. Foi na hora. Eu vi assim a oportunidade, eu vi os números, falei, putz, é isso. É aqui que eu vou começar a trabalhar, tá certo. Exato. E ali comecei a desenvolver essa habilidade de lidar com o público, comércio. Ali você já pegou uma freguesia que existia, né? E como é que foi essa transição? Porque normalmente é uma coisa também que as pessoas que vão pegar um negócio, e isso é uma coisa, eu como arquiteto sempre falei, é muito mais fácil você pegar um negócio que está mais ou menos e fazer uma intervenção, porque se ele continuar ruim, a culpa não é sua. Agora, quando você pega um negócio que está funcionando, e aí você vai fazer uma intervenção e o negócio cai, eu já vi várias vezes isso acontecer, muitas vezes é culpa da intervenção. Quando você entra num negócio, que é o caso, né, você já tinha ali uma clientela. E a gente já teve o Marcinho falando, eu não conheço, ele
uma experiência mal sucedida, que ele falou, eu não conhecia a minha clientela. E muito menos a particularidade as particularidades do negócio e as particularidades da minha clientela. Como foi essa transição? O pessoal sentiu alguma coisa? Como é que você fez para essa transição ser legal? Se foi legal? Não, então, você está certo. Você pegar um negócio e começar do zero clientes, é bem diferente de você pegar um negócio que já está andando, rodando, mesmo que seja precário, porque você tem uma base para começar a trabalhar e levar até onde você acha que seria o melhor, né, cenário. Então, a gente teve uma dificuldade no sentido assim, o ciclismo naquela época era um pouco diferente, né? Tinha umas bicicletas e tal, mas o esporte não existia tanto assim. Exato. As bikes eram caras, eram importadas, comprava. O preço era em dólar, né? As bikes de esporte. E esse mercado praticamente em Resende não existia. Era muito, teve assim um suspiro ali e tal, mas era muito pouco. Então ali era o quê? Era mais uma oficina de bicicleta? Era uma bicicletaria, como você falou no início. Arrumava bicicletas, vendia peças de bicicletas e bicicletas de transporte do dia a dia e tal. Entendi. Esse desenvolvimento, assim, essa evolução do ciclismo ainda estava bem no início ali. Quando começou as BMX, na hora você pegou, eu tinha, vamos dizer assim, a gente tinha alguma coisa de BMX, né? Não, BMX foi antes. Antes. Já tinha, não, eu digo assim, BMX, que eu digo categoria para esporte. Sim. Era o que tinha, era corrida e alguma coisa já começando a mountain bike, né? Mountain bike já começava a mountain bike nessa época, né? Sim. Na verdade, a gente tinha começado ali em 90 e poucos e tal, a gente teve um boom lá quando teve o dólar baixou, né? Foi no Collor, eu acho da importação. A abertura da importação no Collor veio aquelas Caloi Cruiser, veio o Shimano, começou a chegar, câmbio Shimano de alumínio, começou a chegar umas coisas. Começou a importar umas bicicletas que eram outro patamar de qualidade. Aquela história de proteção industrial. Eu tinha uma Caloi Cruiser 5 marchas que era Shimano, que tinha foi a primeira, aro de alumínio, aí tinha azul, eu tinha uma azul, meu irmão tinha uma vermelha. E a Caloi Cruiser tem bem característica do bicicross, da BMX e depois... Só que ela era maior, né? Só para não perder a cronologia, que ano que foi que você resolveu largar lá a MAN e comprar essa bicicletaria? Assumir esse negócio, que ano que foi isso? Você lembra mais ou menos? 2001. Então não é tão longe. Não. Tem 23 anos. Exato, 23 anos, exato. Entendi. 23 anos é uma boa caminhada. Não. Quase uma boda de prata. Não, 23 anos. É pouco tempo para algumas coisas. São 2 décadas. São mais de 2 décadas. Que um negócio, se você levar em consideração que no Brasil, né, os negócios abertos, cerca de 70% vão no primeiro ano, quebram no primeiro ano. Quer dizer, a questão de você manter um negócio numa mesma linha de trabalho e crescer no negócio durante 23 anos, isso que a gente quer entender, todos esses processos que você passou, o primeiro deles é essa primeira pegada sua. Qual foi a primeira transformação que você fez lá no teu negócio, nessa transição, vamos dizer, de bicicletaria? Quando é que você começou a ver que o negócio ia para outra linha, vamos dizer, mais para uma loja, para uma especialização? Quando isso começou? Então, tinha uma característica de bicicletaria e já existia bicicletas de performance, bicicletas, né, numa categoria mais de esporte, e lá não se trabalhava com esse tipo de bicicleta. E o cenário foi ficando propício para o esporte, né? Em termos de tínhamos mais acesso a essas bicicletas e o tempo de estabilização da economia também, planejamento, a gente podia parcelar a bicicleta, né? Antigamente, com a época da inflação, isso não era possível, né? Em termos de custo, dólar baixo. Então esse cenário foi facilitando a entrada de produtos de melhor qualidade e as marcas investindo no Brasil, né? Aumentando. Então a primeira coisa que a gente teve foi exatamente as marcas locais, né? As bicicletas Monarch, Caloi e tal, começaram a agregar peças de bicicletas importadas. Isso, vamos e dizer. Até importando kits e tal, e montando na Zona Franca ou, enfim, trazendo diretamente. Então foi distribuindo esse tipo de bicicleta. E quais foram as ações que você foi tomando
para ir mudando, que você viu, falou, poxa, isso aqui, pô, peguei o negócio agora que eu vi que o negócio é assim, caramba, o que eu entrei? Ou não, pô, entrei num lugar que é bom, mas eu tenho que mexer nisso. O que você foi realinhando, foi mexendo e para você poder ir crescendo, assim, que você detectou? Eu sempre gostei muito de bicicleta, enfim, né? Eu andava de bicicleta o dia inteiro, de bicicross, quando era criança, pequeno. E a gente começou a trabalhar os ciclistas que já tinham na comunidade, né? Com que eles já tinham, agregar essas pessoas, né? Tipo, como? Fazendo eventos, fazendo passeio. Na época não existia o WhatsApp, não existia muita, né, comunicação era mais precária. Então, precisava de alguém marcar os pedais, os encontros, os eventos. Então a loja foi meio que o hub desse negócio. Mas aí você quando é que você muda da garagem para a loja? Qual foi esse passo e como é que você deu esse passo? Quando você viu que era a hora de dar esse passo? Então, a garagem estava muito deteriorada, então era urgente dar uma reforma e mudar. Então a gente já precisava fazer essas mudanças. Então foi uma coisa bem natural, né? Tipo, um ano depois a gente já estava fazendo uma reforma. O teu fluxo de caixa permitia ele já permitia quando você fez a análise? Ou ele passou a ter um fluxo de caixa a partir da tua atuação, que você viu esse fluxo que você poderia investir no aumento no negócio? Foi a partir do momento que a gente começou a trabalhar para que se tivesse caixa. Então, você assumiu, você fez um aumento de faturamento. Esse aumento de faturamento, sim. Ele aconteceu como? Então, foi fácil, porque foi fácil pelo patamar que estava, né? Então a gente começou a introduzir produtos mais atualizados, né? Colocando à disposição, né, do ciclista produtos mais atualizados, e isso automaticamente a gente fazendo os eventos e, enfim, melhor qualidade, maior conforto. Exato, você vai trazendo os amigos e, enfim, a gente vai oferecendo e na época foi bem favorável o cenário para isso. Porque a concorrência da internet, a oferta de produtos era muito difícil de você encontrar alguns itens nos importadores, né? Então essa conexão com os importadores acabava a gente conseguindo disponibilizar produtos que não eram muito fáceis de... E esses eventos, eles eram eventos eram mais encontros ou já eram eventos de competição? Não, eram mais encontros. Eram mais encontros de pedal. E galera, vamos pedalar. Exato, e tal, reunir os grupos. Exato. Mas aí, com o tempo, você foi fazendo eventos um pouco mais profissionais, né? Com premiação. Sim. Ou isso é muito recente? Não. Os eventos de competição começaram lá atrás mesmo, tipo 4, 5 anos após. Já tinha alguma coisa acontecendo. Em Resende, sempre tivemos bastante... Como é que foi o fenômeno do Serra, né? Porque o Serra ele foi campeão mundial de downhill. O Carlos Antônio? O Carlos Antônio Serra. Ele teve alguma influência aqui no esporte na região? Ele chegou porque o fato de ser campeão mundial, né? Ele, de repente... Isso você acha que incentivou de alguma forma? Mas... Aqui, como eu estava dizendo, o ciclismo de mountain bike teve uma boa aderência aqui na região. Até porque tem muita montanha, muita montanha. Passear, né? Não, tiveram outras pessoas que tiveram assim projeção. Uma projeção. Como Serra? Como Carlos Antônio? Não, é que estou pensando aqui. Você falou de a importância de ter ícones para o ciclismo, né? A gente teve aqui, por exemplo, a equipe Armar. Lembra da Luiz Cláudio? A equipe Armar, Então, ele teve um papel muito interessante de fomento do esporte, né? Desse esporte aqui. Ele tinha uma boa parceria com algumas marcas importadas. Então, assim, ele chegou até a ter uma equipe de uma dessas marcas aqui da região, com atletas daqui da região. Então, tiveram vários atletas. Então, assim, o fomento... o Luiz Cláudio também foi um fomentador desse esporte. O Serra também, porque como ciclista. Exato, sempre gostou de bike, bicicross e tal. Mas tem uma tribuzinha dessa época. O Serra faz parte dessa tribo. Uma galera que andava de bicicross
foi evoluindo, e uma vez picado pelo ciclismo, dificilmente o cara, ele fica temporariamente afastado, mas ele, quando gosta, sempre está de volta. E eu não vejo mais esses eventos assim de bike, assim, vejo alguns feitos assim, até pelo poder público, uma vez ou outra, mas não como eram, assim. Você continua fazendo, parou, então, o que te fez? Pandemia deu uma esfriada. Deu uma esfriada. Isso foi... Exato. Tudo que é tipo de evento, Exato. E a gente ficou ali meio no limbo, vai ter evento, não vai e tal. Algumas pessoas, organizadores fizeram eventos, né? Embora a determinação às vezes era de não fazer, a gente ficou meio perdido, né? Uhum. Então, naquele novo cenário, aquela nova realidade, acho que em várias áreas, né? A gente parou, até por uma questão de captação de recursos, patrocínio. Você trabalha com isso. Sim, a economia nós entramos numa crise econômica. Agora, eu queria entender, assim, na tua trajetória, você chegou a abrir alguma filial, teve alguma outra loja, ou só ficou naquela loja que você depois cresceu, né, da oficina, ou você teve alguma outra iniciativa? Até 2019, a gente teve exclusivamente aqui a Seguidores Irmãos em Resende. A gente, por uma questão comercial, a gente abriu uma loja em Volta Redonda, né? E 3 meses depois veio a pandemia. Então, um cenário complexo. Pô, você abriu a loja 3 meses antes da pandemia? Acho que 4 meses. Né? Nossa Senhora. E logo depois teve um boom da bicicleta, a gente deu bastante atenção aqui, né, na nossa matriz. E o cenário ficou um pouco difícil e a gente encerrou as atividades nessa loja. Você teve que recuar, né? Lembra que você falou que a gente não sabe o quanto é importante você conhecer o mercado, estar dentro da comunidade. Uhum. E o ciclismo é muito pessoal, sabe? O dono ou o ícone da bicicleta ali, que vende a bicicleta. Então, ou seja, qualquer negócio depende muito do dono, mas em termos de esporte, acho que depende mais. Então, não dá para você estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. E aí a gente optou por ter só em Resende. Você, vamos dizer assim, o teu negócio é personalíssimo, né? Você, por conhecer muito do esporte, por ser um praticante, você tem ali, interage com o teu cliente. Sim. E você consegue dar para ele, ele te vê como uma referência, Então, a sua presença é importante, é o teu diferencial no negócio. A tua presença física é importante estar no... Sim, eu acho que quase todos os negócios é bem diferente desse termo de relacionamento com o cliente, mas o esporte precisa de ter esse relacionamento mais íntimo. O cara ter, assim, ele ter como referência, porque ele vai falar especificamente de um determinado equipamento, vai querer saber particularidades dele, para saber a tua experiência, se você recomenda ou não recomenda. Então, no final das contas, você é um especialista ali emocional também. Tem esse fator emocional, O pessoal chega muito na loja e fala, pô, deixa eu falar com o Ulisses e tal. Sim. Isso acontece sempre. O WhatsApp, pô, tô indo aí. Exato. Ulisses, tá aí, senão eu nem vou, né? Então tem disso, né? Mas... Agora me diz o seguinte, cara, empreender no país é difícil, a gente estava falando aqui em off, né? E, é uma coisa que realmente é difícil de entender. Porque, se fala muito em questão de mobilidade, na questão da importância, né, de uma mobilidade sustentável, de você incentivar a bicicleta porque é bom para a saúde, né? É um meio de transporte não poluente e tal, e os caras estão com imposto lá na casa do chapéu. Quer dizer, essa conversa de incentivo é tudo papo furado, né? Porque, na verdade, houve um boom de vendas, né? E o governo viu ali que eu vou arrancar o couro, né? Como é que você lidar com isso, cara? Porque existe aí uma concorrência de gente que não paga imposto, tem vários problemas aí. Você é um cara todo regular, todo legalzinho. Como é que é isso, cara? E como é que você vê essa posição do governo? Como é que você entende isso? Então, a bicicleta, acho que passa é impactada da mesma forma todo bem de consumo, ainda mais quando tem o valor interno, né, dos impostos são altos, então não dá para você concorrer com quem traz um produto sem imposto. Então, a gente tem sim essa dificuldade
concorrer com o produto ilegal. Mas você falou, empreender no Brasil é difícil. É bem difícil, né, em termos de tributação, né, por esse lado. Os impostos são realmente irreal frente a essa, como você falou, essa intenção de ter a bicicleta paga quase igual a bebida, né, cara? Talvez mais. Talvez mais que a bebida, não faz sentido nenhum. Né? A bebida é nociva à saúde e a bicicleta faz um bem enorme. Exatamente. Então não dá para entender esse paradoxo aí. É exatamente como você falou, né? O cara bota o imposto para justificar o tratamento que o cara vai ter no futuro. O impacto ruim, né? O impacto ruim. Agora, a bicicleta, o cara vai ter só saúde, vai sair do hospital e os caras tributam lá em cima, é uma coisa sem sentido. Exato, né? As bicicletas importadas têm um alto valor de imposto. Realmente é difícil de concorrer com a bicicleta nacional. Então, assim, a bike assistida, como a gente estava falando aí, as bikes elétricas, né, que vem crescendo muito pelo mundo, 70% das vendas de bicicleta na Europa já são de bikes assistidas, né? Por essa questão de mobilidade urbana, né? Usar como modal a bicicleta, né? A eficácia nessa questão de mobilidade. Então, assim, lá eles têm tido um tratamento, um olhar diferente para um produto que era visto como supérfluo, esporte. Então vamos taxar, porque, né, é esporte. É lazer, né? Vamos lazer, taxar o lazer. Exato. Mas aqui no Brasil, nos últimos anos, vem aumentando de forma bem significativa os impostos, né, em termos por exemplo, uma bicicleta assistida, importada, ela paga ali 35% de II mais 35% de IPI e mais substituição tributária, então... O quê? Vai uns 50% de imposto ou mais? Até mais. Se você pegar desde o preço lá no fabricante... Desde que importa, desde a taxa de importação até os impostos. Porque os impostos já começam... em cascata, né? Já começam a impactar desde o frete, seguro, a ineficácia ali dos... desembaraço, né? Então você compra uma bicicleta, dá uma para o governo. Exatamente isso. Isso desde a bicicleta simples, as elétricas têm mais impostos e os impostos realmente impactam bastante na venda, né? Enfim, se baixar 50% do valor da bicicleta, acho que a gente aumenta isso bastante. Também para as bicicletas nacionais, não? Sim, as bicicletas nacionais têm uma vantagem tributária que produzem na Zona Franca de Manaus. Elas realmente conseguem ser mais baratas, né? Se tiver um parque industrial, que hoje são 4 ou 5, em Manaus você consegue sim ter um preço bem mais competitivo do que as importadas, né? Mas o mercado nacional não permite que muitas marcas venham produzir em Manaus uma quantidade grande. Não faz sentido você produzir só para o Brasil, em Manaus, por alguns importados. Hoje você vende mais nacional do que importada? Sim, mais nacional. Muito mais? Muito mais. Mas a nacional, por exemplo, ela vem com algumas peças importadas. Quando ela é montada ali, ela tem o mesmo incentivo, mesmo quando ou existe algum tipo... Porque tem isso, né? O governo ele gosta de fazer leis bem costuradas, né? Ele vai fazendo leis sobre leis. Aí fala que um percentual de importado você pode ter até lá é tanto de imposto. O carro é assim, né? Não, a bike também, eu entendi. A bike, tanto nacionalizado, ele tem uma alíquota. Se tiver mais, também funciona assim, funciona, né? assim. É o mesmo hospício tributário. Né? Esse hospício aí de mesmo várias alíquotas pelo Brasil fora e mais isso aí. A bicicleta nacional, ela pode importar os componentes, né, porque vai produzir em Manaus sem imposto, alguns impostos, né, de importação. Então, faz com que ela fique mais barata aqui na ponta, né? E eles, quem produz na Zona Franca de Manaus, os fabricantes, podem, como você falou, ter uma cota de trazer algumas importadas, né, com menos impostos. Então, de fato, esse plano de desenvolvimento da indústria, que acaba que não é tão eficaz, faz com que as empresas que estão na Zona Franca possam importar com menos impostos e as bicicletas acabam, no final das contas, sendo um pouco mais baratas, né?
E as importadas não conseguem produzir, ter essa capilaridade de bicicletas desde entradas mais simples para... O que hoje, quanto gira uma bicicleta de entrada e uma já de nível, vamos dizer assim, já especializado mesmo, uma de top de linha? O que a gente varia aí a nível de preço? A gente tem bicicletas de infantis, de lazer... Não, assim, para o cara que está começando vamos dizer, a querer fazer passeios, fazer o esporte. Como esporte, como esporte, sim, um sim. hobby, esporte. Essa bicicleta aí varia a partir de esporte, R$2.000 e que seria uma bike de entrada. Exato, e você consegue ter bicicletas mais qualificadas ali, nacionais na faixa de 25, 30 mil, mas as bicicletas mais qualificadas e marcas de reputação mais conhecida em performance, enfim, tem bicicleta até de R$100.000. Né? Até R$100.000. Então varia de 2.000 a 100, mas a bicicleta de competição, a quantidade de pessoas que competem em termos de a quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta como esporte, lazer e tal, 2, 3%. Então, qual é a turma que usa para transporte mesmo é o maior público? Sem dúvida. Mesmo, cara? Para transporte, Exato. Para mobilidade mesmo. Então, vamos dizer assim, se for botar em percentuais assim, na tua loja, a tua venda da bicicleta de esporte corresponde a quanto em relação aos que usam realmente para o dia a dia? Então, a bicicleta de hobby, se a gente for colocar nesse hall aí, que já é hobby e mobilidade, esporte e competição, como você está dizendo, deve ser uns 50%. Peraí, não entendi. Mas você está falando... de mobilidade de transporte, né, para o dia a dia, para o trabalhador, para a escola e tal, em termos de unidades, ela vai ser uns 60%. Entendi. Entendeu? Em termos de bicicletas de ticket mais alto, valores mais altos, né, uma bicicleta de esporte, em torno aí de 40%. Entendi. De lazer. Vamos aproveitar esse gancho aí da mobilidade urbana. A gente não precisa ser entrar tão em assuntos políticos, mas o que você acha que poderia melhorar nos aspectos da nossa mobilidade urbana aqui em Resende, já que você é daqui, a gente é daqui? O que você vê assim que poderia, ou os governos ou ações privadas poderiam fazer para melhorar justamente essa mobilidade urbana, o cara que vai trabalhar, o cara que precisa da bicicleta para fazer um transporte e etc. A gente precisa discutir na sociedade um plano de mobilidade urbana mais profundo, né? Aqui historicamente o Renato é arquiteto. Participo bem, né? Desde a ICE, né? Que a gente estava falando. Exato, A gente tende a dar prioridade para os carros, os veículos particulares, né? A gente dá muito espaço para os carros e como a gente tem um transporte coletivo de qualidade ruim, não estou dizendo nem de agora e tal, é a história, né? É a história do Brasil, do Brasil, exato. A gente dá pouco espaço, melhora pouco outros modais, né? Então a bicicleta, se a gente for falar em termos de modal, de mobilidade... Se for comparar a Holanda e tal, países, né, a Holanda... Mas a Holanda, no século XIX, eles escolheram o que eles queriam, né? Então a cidade foi planejada para aquilo. Toda para aquilo, Exato, ali pós-guerra e tal. Então eles realmente falaram, não, vamos utilizar como, enfim, o transporte mais eficaz para nós aqui, vamos dar prioridade. E na época parece que lá tinha muitos acidentes, algum conflito também, século XIX, não 20, a gente está no 21, foi século XX, ali meados pós-guerra. Sim. Então, a gente poderia, voltando aqui para a mobilidade da cidade... O que a gente poderia fazer aqui em Resende para dar uma equilibrada nisso? É um pouco complexo
existe uma questão de mudança cultural, né? Exato. A questão é a seguinte, tem uma coisa que é necessário as pessoas perceberem, e isso acontece muito na cidade, que quando você está se deslocando na cidade, quando você está se deslocando de carro, a percepção da cidade é diferente de quando você está se deslocando de bicicleta e quando você está se deslocando a pé. A questão é que quando você prioriza o carro, você não está se importando muito com a cidade, você está tendo um deslocamento de ponto a ponto. O importante é de onde você parte e onde você quer chegar. A bicicleta já é uma percepção muito diferente da cidade, você vivencia mais a cidade necessita de mais cuidado. Então as pessoas, eu acho que elas têm que mudar essa cultura, né, de querer perceber mais a cidade, vivenciar mais a cidade. E você, a tua visão? Eu acho que para mudar essa cultura precisa de um empurrãozinho, né, da sociedade, da gestão pública que pensa isso aí. Por exemplo, ter um transporte público ou coletivo, né, de qualidade faz com que as pessoas às vezes optem por deixar o carro para ir para a faculdade ou ir para o trabalho e vão de transporte público. Uhum. E você ter espaço e garantir um pouco de segurança e pensar, estimular o uso da bicicleta como um modal também vai tirar a pessoa do carro e colocar ela utilizando a bicicleta. Mas no final das contas as pessoas acabam indo para o que é mais eficaz, né? O que é mais rápido, o que funciona. Então, assim, se o transporte público não funcionar, a pessoa vai de carro. Ou se você não tiver segurança para ir de bicicleta, se você não tiver lugares para você parar a bicicleta com alguma segurança, ou se não tiver espaço. O espaço público é disputadíssimo, né? Sim. Você tem uma disputa ali. E aí vários atores entram nessa disputa. A gente estava conversando a respeito da questão dos trajetos de ciclovia e ciclofaixa, como eles foram influenciados durante o período. O que a técnica diz, muitas vezes, e a realidade mostra, não condiz com a vontade das pessoas que estão envolvidas no processo, né? A gente lembra que aquilo que a gente falava, onde a gente tem que botar ciclovia, onde tem que botar ciclofaixa, é onde as pessoas transitam. Exato. Não adianta você jogar para onde as pessoas não transitam, mas onde as pessoas transitam, onde há disputa. Sim. E aí ganha a disputa quem tem mais força. E hoje quem tem mais força é o carro. Culturalmente é o carro. Culturalmente é o carro. Que, às vezes estão na gestão, preferem usar o carro do que, né, usar o automodal. Mas você sabe que isso realmente é imprescindível, a ciclovia ou o espaço para a bicicleta está onde ela consome, né, na frente do comércio onde ela consome, nas ruas onde tem consumo, ou enfim, os destinos que ela está acostumada, né, ou para onde ela vai. Não adianta a gente colocar uma ciclovia 2 ruas atrás, né, da onde as pessoas vão. Agora, é interessante que tem estudos que mostram, por exemplo, em Nova York, que locais onde antes não havia ciclofaixa, né, obviamente que impactado por outros fatores que a gente precisa verificar. Houve aumento de 8% a 10% na venda, no movimento de comércio desses porque lugares. Ninguém compra de carro. Exato. O cara compra carro, a pé, de vidro, exato. E de bicicleta. É mais fácil parar, é mais fácil. Exato. Então, assim, a ciclovia, ela realmente estimula o consumo, né, teoricamente, né, por estudos mostrados anteriormente. Sim. Agora, realmente a sociedade precisa, né, escolher, optar, ver isso como problema, a mobilidade urbana como problema, né, o transporte público, né, integrar, por exemplo, o transporte público com a bicicleta, é o que você falou lá na Holanda, é o que se faz. A gente fazer as integrações modais, fazer o percurso, né? Você tem um percurso de segurança, mas isso tudo realmente é uma mudança cultural. Você estava falando de questão de plano de mobilidade, eu sou aqui do Conselho das Cidades, né? Eu faço parte, e foi apresentado agora, a gente discutiu um plano de mobilidade, porque ele tem que ser apresentado, ele deve ir agora para a audiência pública, mas vai ser uma oportunidade de se falar em cima disso, né, e se conversar em cima disso. Eu cheguei a fazer uma contribuição falando dos parquelês, que eu acho fundamental, assim, estruturas, né? O que são os parquelês? São aquelas estruturas que você usa nas vagas de estacionamento. Isso começou em São Francisco, você bota ali cadeira, bota
mesmo, faz tipo um jardim e você ocupa uma vaga de estacionamento. Normalmente é a loja que ocupa, o comércio da frente usa ali para servir um café, então você devolver o espaço. Existe hoje uma ideia de se devolver o espaço público pedestre, né, para o ciclista, para aquele que anda não motorizado, né, o não motorizado. Então isso eu acho importante, a gente está debatendo isso, mas o espaço urbano é um espaço de muitas disputas, né, e a gente tem que estar o tempo todo. Você sabe que a bicicleta é o modal mais eficaz no raio aí de 3 km. Sim. Então é um modal interessante. Você vê lá no Rio, eu estava vendo, o Itaú agora, ele muda, sabe aqueles bicicletários de Itaú, agora é tudo pedal assistido, né? São todas? Todas são elétricas, assim. Então o pessoal que entrega comida, aquele Uber Eats e tal, você vê os caras usando as bicicletas de Itaú para trabalhar, cara. Olha aí. Muito louco. Assim, baixo legal. Custo, ele pode deixar a bicicleta ele ali. deixa ali, ninguém rouba, ele não tem a preocupação da manutenção, não sei o que, pega ali, bota no custo dele, faz o negócio dele girar, tá certo? Eu andei muito, mas não era ainda, não era muito, não era elétrico. Agora é pedal assistido ali. Pô, que bacana, cara. Legal pra caramba. E beleza, saindo um pouco da mobilidade pública, né? Porque é um assunto, a mobilidade humana é outro assunto, é um assunto complexo demais e não cabe nem aqui muito a gente falar mais, mas a gente parou lá na tua bicicletaria, ainda ali naquela rua A bicicleta. Você não falou ainda desse mudança, na mudança desse salto da bicicletaria. E você fala, poxa, aqui já não tem mais espaço para mim, eu preciso crescer. Sim. Você sabe que na época a gente também estava trabalhando com atacado, estava distribuindo também peças nessa época para outras lojinhas e tal. E a gente tinha um problema de espaço lá na loja. Aí um cliente, um vizinho falou, pô, ali está desalugado e tal. Eu já estava até vendo, tinha um depósito, tinha uma loja, então eles nos ofereceram, eu falei, pô, isso é uma loja muito grande e tal, e acabou que eu vi que fazia sentido entregar o depósito e a gente ficar uma loja maior por conta... Que é aquela loja lá. Por conta do espaço. Então, nesse caminho a gente mudou de lugar e acabou que ali mudou totalmente a nossa relação com o cliente. A gente deixou de ser uma bicicletaria e passou a ser uma loja de bicicletas. Foi que ano isso que você lembra? Mais ou menos. Acho que 2006, se não me engano. 2008, acho. E aí já fica aquela principal ali, o nome dela é a da rodoviária. Gustavo Jardim. É Gustavo Jardim. Exato. É onde é hoje, né? Hoje, exato. E ali realmente foi uma mudança interessante. A gente percebe assim, com olhos de... eu vi assim... Uma das coisas assim que eu vi que, porra, vários problemas, né? Mas eu acho que o maior, o cara que começou um negócio, assim, às vésperas de uma pandemia, um negócio que necessita de público, sofreu muito, perdeu muito com isso, porque infelizmente pegou um imprevisto, né? Esse impacto chegou vamos dizer assim, a você ter que promover algum tipo de reestruturação? Como é que você... Porque hoje está se saindo de uma pandemia, mas também ainda estamos numa crise, vamos dizer assim, uma crise inclusive de confiança no mercado e tal. São coisas ainda que devem se ajustar nos próximos meses, ao longo do tempo, aí as coisas devem chegar a um ajuste. Mas como é que foi isso, cara? Como é que você conseguiu... Porque nessas horas há uma balançada, né, cara? Como é que te deu medo, te deu dor de barriga? Você sabe que a pandemia de início, eu falei, putz... Quando estava ali para fechar e tal, a gente acompanhando, eu falei, caramba, quem que vai comprar bicicleta, né, no meio de uma pandemia? E né? foi o contrário. Exatamente. Porque muita gente não podia aglomerar. O cara queria ir sozinho. O cara queria pegar a bike e pedalar, é a única coisa que ele podia fazer. Não, exatamente. Aí de início deu aquele choque, aí vendo o noticiário e ainda estava em casa, né, a loja fechada naqueles primeiros dias, aí eu vi... uma repórter falando que, pô, de Nova York e tal, o quanto que impactou a crise, né? Enfim, o impacto na cidade. E ela falou, mas
interessante que se tem uma coisa que aconteceu aqui foram as lojas de bicicleta, porque ninguém está usando o metrô e tal, então todo mundo comprou bicicleta, não tem mais bicicleta para vender, né? Aí você viu? Eu falei assim, pô, caraca, espera aí, mas a cidade pequena, aqui a gente não tem metrô, será que vai ter algum impacto nesse sentido? Aí, enfim, aquilo passou batido, não prestei atenção. Só que isso que você está falando, as pessoas que iam para academia, né, e que as academias estavam fechadas, precisava fazer alguma atividade ao ar livre, sozinho, então utilizou da bicicleta, viu a bicicleta como uma ferramenta. E aí você começou a vender. Então houve um boom incrível nos primeiros meses da pandemia. Exato, as pessoas procurando bicicleta, a indústria... Chegou a faltar bicicleta? Faltou. Houve uma quebra ali da cadeia de suprimentos, então até agora a gente ainda passa por algum ainda falta alguma coisa? Né? Alguma dificuldade, né? Houve ali interessante. Aumento de preços depois e enfim, como tudo, né? Aumentou devido à inflação. Procura, né? Por conta também dos fornecedores, né? Cadeia de suprimento. Não tem fornecedor para fazer um tipo de peça, para montar, começou a faltar, então deu uma inflacionada nos valores. A demanda, né? Oferta-demanda deu uma subida. Mas, enfim, 2020, final de 2020, nenhuma loja de bicicleta pode reclamar de vendas, né? Uhum. Mas aí você falou das mudanças, né? E o que mudou bastante, nesses 20 anos, acho que não mudou tão rapidamente quanto nos últimos 2 anos. O consumidor mudou de hábito, as pessoas mudaram suas prioridades. Então, o que a gente vê que o consumidor mudou, como ele interage com o consumo. Você vê que não Como que foi essa mudança? Explica um pouco. vejo que exemplo prático para eu poder entender. As pessoas não precisam sair. Descobriram, né, algumas pessoas de repente que não precisava sair para pagar conta, né, na lotérica ou no banco. O sistema bancário mudou completamente. Exato. Então, assim, sistema financeiro, né? O impacto do e-commerce foi muito forte no teu segmento? O impacto do e-commerce ele vem já de muitos anos, né? Os marketplaces, o principal impacto nesse sentido é justamente a concorrência entre o que paga imposto e o que não paga imposto, né? Bom, desde o mercantilismo, quem não paga imposto é uma vantagem grande, né? Uhum. Então o e-commerce ali nos marketplaces aparecem muitos agentes ali que não pagam devidamente imposto, eles trazem sem impostos, né? A AliExpress, contrabando, exato. Mas o impacto maior, eu acho que o consumidor não vai tanto à rua, né? As lojas, acho que as lojas físicas, você acha que lojas físicas diminuiu bastante? Diminuiu o fluxo de pessoas na rua. Essa é a minha impressão. Tem uma câmera, por exemplo. Eu tenho essa impressão também. Isso é estudo que você está falando? Ou Na verdade, no meu escritório tem umas câmeras da loja. As câmeras. E tem uma que fica lá na rua, na calçada. Então você observou essa Eu observo que o fluxo de pessoas passando na calçada, também ali na vizinhança, ou até mesmo ali no outro lado do rio, no Campos Elíseos, reduziu. Eu tenho esse sentimento. Pela minha própria profissão, né, eu estava vendo algumas coisas relacionadas a isso, mas é uma coisa interessante, porque se fala dessa expansão do e-commerce, né, que ele se fortaleceu muito durante a pandemia, ele realmente teve um pico e esse pico não desceu. Ele já vinha crescendo. Ele já vinha crescendo pico e manteve no pico. Exato. O que está acontecendo em alguns casos, né? O que o cara está falando, o que leva hoje o cliente para o estabelecimento comercial é a experiência do cliente. Sim. Então hoje muito da arquitetura, vamos dizer, comercial, ele está voltado para a experiência do cliente. Sim. Então você tem que fazer determinadas coisas que levem o cliente para... Não é mais suficiente você expor o produto. Porque não é mais isso. Você tem que agregar uma série de atrativos para levar o teu cliente a uma experiência, né? E através dessa experiência ele seria incentivado a ir naquele lugar, porque é uma experiência que ele não tem no momento que ele faz a compra eletrônica. Então eu tenho visto muitas coisas muito interessantes
em relação exatamente a essas configurações hoje, para trazer esse público, né, que Sim. se afastou, né, porque ele quer agora, se fala muito disso, a palavra de ordem da vez é a experiência do cliente. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. Inclusive, falando disso, de experiência, os próprios players aí de vendas e-commerce grande e tal, eles estão vendo a necessidade de ter uma loja para ter essa experiência, né? Ter um centro de experiência, pode ser, né? Não necessariamente uma loja, né? Então, a gente foi para o mercado do e-commerce, força, mas isso mostrou que ainda existe uma importância, que é esse contato humano, né? De venda, né? Então o e-commerce oferece um serviço, às vezes o cara está lá na indústria e não pode ir no comércio nesse horário e tal, acaba que ele compra ali um tênis ou qualquer um que seja um produto para entregar em casa. Mas às vezes o cara que é corredor, um ciclista, ele quer estar naquele ambiente, quer, né, sentir aquele ambiente e sente falta disso, né? Então, principalmente esse segmento de esporte. Grandes marcas. Grandes marcas fazem hoje verdadeiras, vamos dizer, eu vi uma que é muito interessante, assim, que o cara, um mercado nos Estados Unidos, o cara entrava pela geladeira, assim, tinha aqueles painéis de geladeira, aí o cara, tem um negócio, umas garrafas derretidas, assim, ele apertava, ele entrava num corredor de um mundo mágico, assim, enorme, um troço, aí ele andava ali por dentro, tinha as marcas dentro, então o cara, a que nível, vamos dizer, está chegando esse negócio de levar a experiência ao cliente, né? Sim, o cara fazer que haja surpresa, que haja não sei o quê. Então, a Harley Davidson é uma loja que... De experiência, trabalha aquela marca com experiência. Então, eu acho isso um negócio bacana, porque você tem que tirar as pessoas de casa mesmo, né? Não dá para ficar em casa. Sim. E o teu mercado em específico? Você, vamos dizer, você chegou nesse mercado, você está no e-commerce também, como é que está a No marketplace você entrou? Como é que está a Ciclo dos Dois Irmãos nessa... Já que a coisa cresceu muito para esse lado, você não pode só esperar o cara, né? Pelo menos penso eu, né? Sim. A venda ou o contato com o cliente, ele se dá aqui pelas mídias, enfim, WhatsApp, Telegram Mas o WhatsApp é muito pessoal, né? Mais você. Exato, mas o cliente procura por esse canal também. É um canal de procura, né? E alguns mercados, como o de bicicleta, tem outros, ele até um certo valor. Porque o cara não vai comprar uma bicicleta de 20, 30 mil reais pela internet, ou vai? Não vai. Não. Ele pode comprar remotamente, mas neste relacionamento ele entra no site, dá uma olhada, vê, mas antes dele comprar ele vai clicar lá no botão para falar no WhatsApp com um vendedor, um especialista, né? Porque ele quer ouvir, né, mais, como você falou, uma decisão. Ele é mais especialista, ele quer perguntar detalhes de determinada condição daquele equipamento, né? O que ele vai ter de diferencial, o que aquele câmbio dá, o que não sei o que. Ele vai querer muita informação, né? Sim. E o que você faz hoje de mídia social, de marketplace, de plataformas digitais? Então, o marketplace, ele não permite a gente ser competitivo no preço, né? Eu acho que o marketplace basicamente é isso. Tem a questão do serviço, de entrega, e muitas das marcas, as marcas mais consolidadas, nem permitem que você venda a sua bicicleta no marketplace. Então, é um mercado complexo. Entendi. Né? Não é muito foco. Não. Agora, o site é essa interface com o cliente, que ele, deixa eu ver quem é a empresa. Mas, né? O site da Ciclo Dois Irmãos. Exato. E um Instagram, né? Que eu acho que hoje essa mídia social se mistura ali com o consumo. Acho que ali é o cenário de hoje dessas empresas que vende tanto uma marca, né? Como você falou da Harley e tal, passa a impressão por ali, tem imagens, vídeo e tal. Então é um cenário mais propício do que um site estático, né? Para falar com o consumidor, comunicar com o consumidor, fazer esse contato. Então a gente realmente está
investindo nesses canais, Instagram e site, com esse contato de um especialista, que é o consultor, né? O consultor de Você venda. bota um consultor de venda ali para dar todo o suporte técnico do cliente. E grande parte até quer vir conhecer a loja, vir adquirir a loja. Então, realmente, como você falou, Miguel, os produtos de alto ticket na internet ou o e-commerce fica... ele é um pouco difícil de você. É mais um monstruário do que uma compra efetiva. Mostrando, não, a gente tem aqui, né? Entendi. Exatamente. Eu acredito também nisso. Quando o valor agregado é alto, o cara vê como referência, mas ele vai querer ir lá olhar. Sim, sim. Tem pessoas que lidam bem, talvez, né, no futuro cada vez mais, né? Mas, enfim, tem várias coisas aí, inteligência artificial. Mas eu digo assim, aí entra aquele grande desafio, porque como vamos dizer, um universo, né, de informação, eu acredito também que o futuro do marketplace vai estar muito ligado àquela zona de influência, né? Porque tem coisas que são globais, que vão ser encaminhadas, mas tem aquela que é a zona de influência, né? O cara tem uma zona geográfica que ele atua. E a partir dali, realmente, você vai trazer o cliente para a experiência, né? O cara vai querer estar ali porque você oferece algo a ele. Sim. Que ele não tem, vamos dizer, na internet. Ele Sim. tem que ter a experiência. Isso a gente conversou muito com o... Com Gaibs? Não, com o teu amigo que esteve aqui, eu esqueci agora o nome dele, fugiu, desculpa. Mas quando? Ontem, a segunda passada. Segunda passada foi com... Ih, rapaz. Com o Henrique, pô. O Henrique. O Henrique do Arena Resende. Obrigado. Aí Valeu, Edgar! Obrigado, Edgar. Aqui eu falo que eu sou, como mesmo, pré-idoso, né? Aí eu tô tendo aqueles negócios de pré-adolescente, pré-idoso, esquece as coisas. O Henrique esteve aqui e ele falou exatamente isso. Ele está bolando um negócio e tal, que a gente pode falar que ele falou aqui, Sim. que é para crianças e tal, que ele quer levar uma experiência, né? Assim, uma nova experiência para a criança através de, quer dizer, tirar ela da internet para ela ter uma experiência real, né? Então, é um negócio que tem um conceito bem estabelecido. Pegar as coisas, eu quero pegar aquele cliente que está navegando no meu site, mas eu quero trazer ele para uma experiência real. Quer dizer, como é que você captura ele? Sim, né? sim. Uma das coisas que eu acho interessante que você falou aqui, que eu acho que faz todo sentido, é quando você organiza passeios, eventos, você traz ele no final, se você bota o ponto de encontro da tua loja, você acaba botando o cara numa experiência diferente. Às vezes é necessário algo a mais, às vezes é necessário outras emoções, vamos dizer, talvez assim, simuladores, alguma coisa que o cara possa simular uma pedalada dentro da loja, um negócio desse, testar o equipamento e, sei lá, aí é viagem, o céu é o limite. A força, né, de uma loja física está nessa, de testar o equipamento, de ver, né, de sentir. Pegar, subir, ter aquela sensação, né? Eu acho que alguns produtos vão muito bem a compra na internet, ali um tênis, você já tem um tênis da mesma marca e tal, o cara não quer ver muito bem, mas eu ainda acho que um veículo ou uma bicicleta, acho que sempre... o cara quer fazer um test drive, não tem jeito. Cara, eu acho sabe o que é uma das coisas que eu acho que vai mudar muito a experiência, mas isso está acontecendo, vai acontecer a partir do 5G, porque a tecnologia já existe, mas é a realidade aumentada. Isso eu acho do caralho. Você chegar assim, subir numa bicicleta e de repente botar um óculos e o cara projetar na tua frente, mas sem te tirar, não é uma realidade imersiva, como é a realidade virtual. É, na verdade, você estar na realidade física com projeções de uma realidade virtual ao mesmo tempo, né? Que é a realidade... Quase que um piloto de avião naquele... você tá vendo a bicicleta ali, mas na tua frente tá a paisagem também, entendeu? Como se você tivesse simulador de voo, um simulador, coisas desse nível. Eu acho que esse tipo de experiência que você agrega ao produto, né? O cara sentir... de repente vai ser um grande barato. Eu já vi muita coisa nesse sentido. É lógico, tem que baratear os óculos, né, de realidade aumentada, que são caros ainda, e a internet tem que ser 5G, não tem jeito, tem que ser... Mas isso que você está falando demonstra, né, que a vida do
do empreendedor não vai ser nos próximos anos, com essa evolução tecnológica, inteligência artificial, a gente vai concorrer com plataformas que sabe exatamente onde e quando você quer consumir. Não tem paz, né? O tempo todo a tecnologia está revolucionando de uma forma. E Big Datas, né, cara? Esses negócios, quer dizer, você está falando em IA, você está falando em captura de Big Data, que é um negócio muito interessante, né? O cara fala, pô, mas como é que os caras têm acesso a tanto dado? Eu vi um filme... O que vale é dado. Gente. Não, exato. Tem um filme interessante que eu recomendo as pessoas verem, que é 2000 Mules, que é um filme, está no YouTube, e o cara faz lá uma investigação usando Big Data, né? Aí o cara falou assim, porra, meu irmão, mas você está monitorando as pessoas, com que autorização? Aí ele falou assim, bicho, você não bota aplicativo no seu celular de graça? Você acha que é de graça? Você botou ali, você autorizou, você está me autorizando a ti. Você instalou qualquer aplicativo... Você tem que ler e concorda. Concordo, permito, cara, eu tenho acesso a tudo seu. Hoje em dia todo mundo Aí o cara fala assim, nosso objetivo, né? E ele falou, nosso objetivo não é pegar uma pessoa, espionar um indivíduo, isso não nos interessa. A gente busca padrões. Aí o cara estava explicando assim, os padrões, por exemplo, das pessoas quando vão para o Walmart. Qual é o momento que tem mais movimento, que é o momento que ele tem que botar oferta, botar vitrine. Aí o cara vai bolando a estratégia de venda conforme o Big Data, cara. É muito louco isso. Você imagina a inteligência artificial, uma câmera... Com o Big Data, né? Olhando para você e fala, putz, a hora que esse cara olhou, ele ficou feliz. Ah, não, ele ficou triste. Então, pô, ele consome isso. É muita informação. Então, realmente, a gente tá vivendo... a gente vai viver coisa, é verdade. Muita emoção. A gente vai viver muitas emoções por aí, legal, né? Vai ser isso, Renato. Eu acho que a gente está chegando no final, que a gente já está começando a viajar, né? Mas passamos da hora, viajando pra cacete aqui. Papo bom, gostoso. Mas o negócio é o seguinte, voltando para os nossos amigos que querem empreender, olha que mundo maravilhoso para empreender que a gente tem por aí, cheio de desafios e tal. E a gente quer pedir para você, Ulisses, que você deixe aí uma mensagem, assim... Para quem está querendo empreender, aquela pessoa que está ainda na dúvida, está inseguro, eu estou com um negócio para fazer, o que é importante, o que ele precisa fazer, qual é o passo? O que você diria para essa pessoa? Fala aí, olha para ela e diz o que é isso. Rapaz, Renato, então, tem um copo meio cheio e meio vazio. A gente falou dos impostos, o Brasil realmente é uma loucura tributária, o cenário é crise a cada 2 anos, enfim, a princípio não é o melhor cenário. Mas o que tem de positivo é que é um oceano azul em muitas áreas, né, de concorrência. Se você for para um país mais consolidado, ou na Europa, o consumo já não aumenta como no Brasil. Nos Estados Unidos você vai brigar com um bando de investidores com muito capital, não tem problema, a taxa de juros é baixa, então o dinheiro não é um problema. E o Brasil, eu acho que tem muita oportunidade, tem muita coisa mal feita, eu acho, né? Tem muita oportunidade, né? Enfim, a gente pode citar vários, turismo, até mesmo mobilidade. Então, se a pessoa tem o ímpeto de ter um negócio, de trabalhar algum projeto e tiver a paixão, acaba que as informações vão chegando nela, vai buscando informação. Hoje em dia, com YouTube, você consegue ficar expert em qualquer coisa. Em mobilidade urbana, você vai lá, olha Jaime Lerner, você fala, cara, ele fez isso nos anos 70. Então, assim, eu acho que é mais positivo do que negativo. O Brasil, a gente vê, né, esse aspecto político, econômico como um problema, mas tem muitas oportunidades escondidas. Então você diria que o cara que está afim mete os peitos, vai fundo. Se informa, olha no YouTube e siga a intuição e vai. Né? Isso aí. Legal. Pô, obrigado, Ulisses, obrigado por você ter vindo, gente. Incrível. Vamos agradecer aqui antes de se despedir dos nossos patrocinadores, né, cara? A Flix Telecom.
Que a gente ganhou um presente da Flix. Ganhou, Marcinho deu uma câmera linda pra gente aí. Além de ser patrocinador com recursos financeiros, ele também é com recursos materiais. Ele deu uma câmera pra gente. Presenteou a gente com uma câmera. Obrigadão aí, Marcinho, Flix Telecom. Pô, gente... Queria agradecer também a Rede Plan. Feliz do Zé Francisco também, tá com a gente, acreditando no projeto, uma pessoa tão capaz aí, tão competente lá de Volta Redonda, que tem uma corretora. Queria falar do nosso querido Rezende aí, tá? Que é nosso parceiro. Nosso parceiro aqui, a gente gosta muito do pessoal aí. Tadeu tá para vir aqui com o Joaquim, com o JP, né? E outras pessoas. Estamos esperando vocês aí, Nelsinho também, para a gente bater uma bola aqui, um bate-papo. E, queria agradecer muito, muito mesmo ao Edgar Ziller, que está ali atrás. Eu sei que é o cara que comanda o piano aqui. E a Marisa, especial abraço a Marisa, minha esposa aí, que também pega no pesado lá na divulgação e tal. Se você está vendo a gente na internet, ela é uma das responsáveis por estar isso acontecendo. Agradecer meu amigo Miguel por estar aqui com a gente. Ulisses, muito obrigado. E é isso aí, cara. Vamos em frente. Obrigado. Semana que vem a gente tem aqui um cara especial também, né? Porque a gente costuma dizer que todo convidado é especial, né? E é mesmo, porque a gente seleciona bem as pessoas que vêm aqui pelo mérito, né? Pelo que a gente vê as pessoas fazendo acontecer na cidade. Você foi uma dessas pessoas. E semana que vem um cara até que foi bastante injustiçado, né? Rapaz, a gente vai ter uma conversa boa aí, gente, semana que vem. Semana que vem, cara... Você vai ver um cara que caiu na maior roubada. E ele vai aqui falar pra gente. Ele é daqui, empreendedor cultural, e acabou caindo, cara, numa roubada mesmo, né, cara? Cara. Num filme que ele foi fazer, ele acabou pagando por uma coisa que ele não fez. Ele acabou sendo preso. Tomando uma cana. Tomou uma cana. Mas quase um ano. Mas aí depois ele provou que... Não, ele estava fazendo um filme. No filme... ele vai contar a história. Não dá muito spoiler. Não vou falar spoiler nenhum, não. Mas o nome dele é Marco Esch, ou Marco Esch, né? Marco Esch. Mas Marco e Esch. o nosso querido... É um querido amigo e é uma pessoa que, ele é uma pessoa, assim, que tem muita fé. Né? Muita fé. E eu acho que foi essa fé, né? essa força espiritual que fez ele vencer esse período, cara, porque vou te falar, a gente ficou aqui numa angústia, a gente conhece, sabe que era tudo uma armação, e o sistema nosso, infelizmente, judiciário, para quem não tem recurso, ele é cruel demais, ele foi moído pelo troço, sendo que na primeira audiência que ele teve, ele foi liberado, mas isso passou quase um ano. Quer dizer, ele é empreendedor cultural também, é da minha área também, ele fez... E ele disse que aqui que ele vai contar pela primeira vez, ele disse, Renato, me chamaram para várias vezes, mas eu quero falar para você. Aí eu falei assim, Marco, você assim me deixa lisonjeado. Não, mas eu vou lá para contar a história toda. Então, gente, é um baita de empreendedor. E aí vocês vão ver que às vezes a gente tem que ter certos cuidados mesmo para não cair nesse tipo de coisa e acabar sendo prejudicado aí. Mas ele vai contar tudo para vocês aqui. Não percam segunda-feira que vem, às 18 horas, aqui no Mais Que Podcast. Falou, gente? Gente, boa noite então. Até segunda-feira que vem. Obrigado pelo carinho aí, por tudo. Isso aí. Um abraço a todos aí. Até mais. Ulisses. Obrigado. Valeu, meu irmão. Vamos fazer uma foto oficial. Lógico. Cara, eu tô